É o seguinte, se você gostou do vídeo da DRE, você vai adorar isso aqui. Então fica aí que eu vou te mostrar por quê. Saudações, BV especialistas, Butini quem fala, e hoje, minha amiga e meu amigo, eu vou te ensinar a fazer um balanço patrimonial no Power BI. Vou te mostrar passo a passo, do zero até um balanço patrimonial montadinho, bonitinho no layout de um balanço publicável. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que é. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, galera, vamos lá para o nosso Power BI. Primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? Importar os dados. Então vamos lá, clicar no íconezinho de Excel e pegar os dados. Olha lá, os nossos dados estão aqui. Dessa vez eu vou mostrar para vocês algumas tabelas que nós vamos precisar importar, tá? E algumas dessas tabelas vocês não tiveram acesso ainda. Por quê? Porque elas são exclusivas dessa aula. Esse material vai ficar disponível para o download, tá? Para vocês testarem e replicarem tudo em casa, tá? E já vou deixando um recado. Se inscreve aí no canal, deixa o like, clica no sininho, porque mais vídeos como esses vão aparecer na sua timeline e você vai aprender muito de Power BI. Então, não perde tempo não, se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, gente. O que a gente tem aqui? A gente tem a estrutura BP, que é a estrutura do balanço patrimonial, vou explicar daqui a pouco. A gente tem o plano de contas, o razão e os saldos. Hoje nós vamos utilizar apenas essas 4 tabelas. As demais a gente não precisa porque são outras aplicações e em aulas futuras nós vamos aprender, nós vamos conduzir conhecimento com elas também, ok? Vou clicar aqui em transformar dados para carregar a tabela e abrir o Power Query, o famoso Power Query, poderoso Power Query. Vamos lá. No Power Query aqui a gente já tem estrutura do balanço, plano de contas, razão e saldos. E nós vamos começar a mudar um pouquinho as formatações das colunas para o Power BI entender que existe uma relação entre elas e já fazer o relacionamento para a gente. Então vamos lá. Conta, sempre no formato de texto, para preservar a estrutura hierárquica das contas. Descrição da conta e saldo, ok. Razão. Data, formato data, conta, formato texto, para linkar com a estrutura do balanço, sem de curso, formato texto, não vamos usar hoje, mas é sempre bom ter. E descrição, formato texto, débito e crédito, formato valor, tá? Ok? Vamos lá para o plano de contas, estrutura da conta, sempre formato de texto, para manter o mesmo formato para todas as tabelas. Descrição da conta, nível, código DRE, também em formato texto. Nós vamos colocar isso aqui porque isso aqui, código DRE e código do BP, são os códigos que vão linkar com o que a gente precisa. Nesse caso específico, o código do BP vai linkar com a estrutura do BP. Então, eles têm que estar no mesmo formato. E a estrutura do BP, a mesma coisa. Descrição, código BP em formato texto, que é o que vai linkar com o plano de contas. A natureza e o marcador podem permanecer do jeito que estão, ok? Vou clicar fechar e aplicar para o Power BI já criar os relacionamentos que ele consegue fazer e a gente começar a trabalhar, ok? Então, pessoal, dados carregados e as tabelas estão prontas na visão do Power BI. Todas as tabelas aqui, ó, todas aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar os relacionamentos. Então, vamos na abinha de exibição de modelo para a gente avaliar o que o Power BI já fez para a gente. Aqui, ó, e já fez um relacionamento aqui entre o plano de contas e o razão através do código da conta e fez um relacionamento aqui do plano de contas com saldo através também da conta e da estrutura BP com o plano de contas através do código BP. Só, pessoal, que eu estou vendo aqui uma coisa preocupante, que o Power BI aqui ele fez um relacionamento aqui, ó, de direção do filtro cruzado ambas, ou seja, tanto a tabela de saldos filtra a tabela de plano de contas, quanto a tabela de plano de contas filtra a tabela de saldos. Isso não pode acontecer. Por quê?
saldos é uma tabela fato, razão é uma tabela fato, plano de contas é uma tabela dimensão. Então, a tabela dimensão filtra a tabela fato. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração, nós vamos colocar o plano de contas aqui em cima, a tabela saldos aqui embaixo. Ele já estabeleceu o relacionamento, e o relacionamento é 1 para muitos, na direção única, ok? Ou seja, uma conta do plano de contas pode filtrar várias contas da tabela de saldos. E a direção é sempre única, sempre do plano de contas para saldos. Dei ok? Revisado os relacionamentos, pessoal. Agora a gente vai para o trabalho. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa exibição de relatório. E, para começar, vamos aqui julgar para vocês aqui uma tabelinha. A tabelinha, vou jogar um visual aqui, ó, de tabela. Aumentar um pouquinho. E dentro dessa tabela, pessoal, eu vou jogar a descrição da estrutura do balanço. Vou jogar ela para cá. E olha o que ela me deu, pessoal. Ela me deu uma estrutura de todas as linhas do balanço patrimonial, só que em ordem alfabética. A gente sabe que o balanço patrimonial não é organizado em ordem alfabética, né, pessoal? Se a gente vir aqui em exibição de dados, na estrutura do balanço patrimonial, vamos estudar um pouquinho essa tabela. O que tem nessa tabela? Primeiro é a descrição de cada linha do balanço patrimonial, desde o ativo até o patrimônio líquido. Então, cada linha dessa tem um código estrutural, código hierárquico. O ativo é o grupo 1, né, o código 1. Passivo é o 2. O patrimônio líquido é o 3. Então, a gente tem 3 grandes grupos. E dentro de cada grupo, a gente tem os pequenos grupos, que é o ativo circulante, que é só a disponibilidade. A gente tem um ativo não circulante, que são as disponibilidades, que são os valores a longo prazo que a gente tem disponível, bens e valores a longo prazo. E a mesma coisa no passivo. No passivo a gente tem o pequeno grupo que é o passivo circulante, que são as obrigações a curto prazo, e o passivo não circulante, que são as exigências a longo prazo, tá? Então, pessoal, essa estrutura hierárquica serve para isso, para definir essa ordem. E essa ordem que tem que ser demonstrada no balanço patrimonial. E também temos a coluna de natureza. O que essa coluna define? Ela define se ali é um grupo, se é um grupo 1, se é um grupo 2 ou se é uma conta analítica. O que é isso, Gutinho? Grupo, pessoal, G, G1 e G2 são grupos, ou seja, são somatório de algumas contas analíticas para dar aquele valor. Então, eu tenho o G1 aqui, ó, que é o ativo circulante. Ele soma todas as contas que estão no código do ativo circulante, no caso 1.1. E o grande grupo aqui, o ativo, soma todas as contas que estão no código 1. Ou seja, tudo que está 1 aqui, ele vai somar e vai dar esse grande grupo. A mesma coisa o passivo, que é um grupo também G, passivo circulante um G1 e o passivo não circulante também um G1. Essa estrutura de natureza, pessoal, nós vamos usar para fazer a função que vai dar o valor do nosso balanço patrimonial, ok? Linha a linha. Então, acompanhem comigo que vai ser legal. Vamos lá. Vamos voltar para a exibição de relatório. Estou aqui com a minha tabelinha com as linhas do balanço patrimonial e eu preciso colocar ele na mesma ordem hierárquica que está lá na estrutura. E como que eu faço isso? Sem precisar colocar o código aqui. É simples. É só vir aqui, clicar na descrição aqui, ó, na tabela, e ferramentas de coluna, você tem a opção de classificar. Eu vou abrir na setinha aqui e eu vou classificar pelo código BP. Quando eu clico em classificar pelo código BP, olha o que ele faz. Ele coloca todas as linhas na ordem hierárquica que estão os códigos. Então tá lá, ativo, ativo circulante, caixa, bancos, realizável a longo prazo, aplicações, tudo certinho de acordo com a estrutura hierárquica do balanço. Ok, pessoal? Então a primeira coisa está aí, né? Feita. Né? Então a gente tem uma tabelinha aí com todas as linhas na ordem certa. Segundo passo, pessoal, é definir o valor que a gente vai colocar no balanço patrimonial.
Diferente da DRE, pessoal, o balanço patrimonial ele não lida com movimento do ano ou daquele período contábil, né? Ele lida com saldo. Então, eu tenho uma conta caixa, eu tenho uma conta banco, eu tenho o saldo daquela conta, quer dizer o quê, Budinho? Quer dizer que esse saldo ele vai sendo construído ao longo dos períodos. Então, eu tenho em 2021, por exemplo, uma movimentação que me deu um saldo X. Esse valor será somado à movimentação de 2022 para dar o saldo em 2022. Então não é fechado em si mesmo, igual a DRE. Ele é acumulativo, né? E para a gente fazer isso, pessoal, a gente precisa de informação. Então, para montar todo o saldo do período completo, eu teria que ter a base inteira do sistema para montar isso, tá? Movimentação desde o ano 0 até o ano de 2022. Só que a gente não tem essa informação. E também se tivéssemos, seria um banco de dados enorme. Então, para facilitar isso, a gente utiliza uma tabela auxiliar. Que tabela auxiliar é essa, Butini? É uma tabela de saldos, tá? Então, eu tenho algumas contas contábeis que já carregaram o saldo do ano anterior, com o valor do saldo aqui, né? Então eu posso pegar esse valor desse saldo de 2021 e somar com a movimentação de 2022 para eu conseguir o saldo de 2022, correto? Então como que nós vamos fazer isso? Primeiro, então nós vamos definir o saldo. Para fazer isso a gente vai criar uma nova medida. Para isso vamos criar uma tabela só de medidas. Vou colocar aqui o nome medidas. Vou dar um Enter. Ele vai criar para mim aqui uma tabelinha na de sua direita de medidas. Vou abrir ela, vou clicar com o botão direito, nova medida. E agora eu vou calcular o saldo de 2021. Como que ele vai ser? Saldo 2021. Ele vai ser, pessoal, nada mais do que o cálculo da soma do valor do saldo. Coluna de saldo, coluna de valor. Então, se eu fechar a soma aqui, ó, o que eu estou fazendo? Chamei Calculate para ele somar para mim a coluna de saldo de 2021. Vou dar Enter e ele vai me dar o valor do saldo, tá? Se eu jogar ele aqui na minha tabela aqui, ó, pronto, lá, eu tenho um valor para cada linha de saldo. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil vocês verem. E agora, tá vendo? A gente tem para cada conta contábil, né, um saldo. E essa conta contábil, ela foi aglutinada nas linhas do balanço patrimonial. Butini, mas como que foi feito isso? Vou te mostrar exatamente agora. Quando eu tenho aqui, pessoal, no meu plano de contas, eu tenho essa coluna código BP. O que isso significa? Significa que cada conta analítica de nível analítico, nível A aqui, é classificada com um código. Esse código, pessoal, é exatamente esse código aqui da estrutura do balanço. Então, ele demonstra, quando a gente faz esse tipo de estrutura aqui, ele demonstra aqui o poder do relacionamento entre tabelas, tá? Relacionamento é muito poderoso. Por quê? Porque ele é estável. Isso mostra o poder desse relacionamento, tá? Quando ele relaciona uma tabela a outra, ele diz que aquela informação que está na tabela está vinculada com a outra tabela. Então, tudo que eu fizer nessa tabela vai repercutir na outra. E isso, pessoal, tem uma estabilidade enorme, tá? O Power BI, ele basicamente constrói toda a sua estrutura de dados e análise através desses relacionamentos. Por isso que é muito importante. E se você não sabe como fazer um relacionamento entre tabelas, tem videozinho explicando como fazer, tá? Aqui na BV, dá uma olhadinha lá, que é rápido, é fácil e bastante útil para você, tá? Voltando aqui, pessoal, então a gente tem os dados aqui relacionados na nossa coluna de dados. Vamos mudar o formato dele aqui para ele ficar mais confortável para a gente, tá? Esse tipo de formatação aqui é muito interessante porque ele coloca o valor negativo entre parênteses e o valor positivo permanece da forma como está, tá? Sem
o zero depois da vírgula, ok? Então, pessoal, nós já temos o valor de cada linha do balanço patrimonial. Só que está faltando alguma coisa, não é? Faltando os grupos, né? Como que a gente vai colocar valor nos grupos, sendo que no Razão não tem lançamento nos grupos? Ah, Butinho, então tem que criar as linhas lá no Razão e jogar os valores no grupo? Não, não precisa fazer isso, né? O ideal, né? O ideal e o extremamente aconselhável é que não se manipule banco de dados, tá? Você não altera o banco de dados da forma que ele é. Você trata ele. E nós vamos fazer isso aqui agora. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos criar funções que aglutinam esses valores para a gente chegar no nosso objetivo, tá? Então, beleza, a gente já criou o saldo. Agora a gente precisa saber a movimentação do ano. Como que a gente cria essa movimentação, pessoal? A gente quer uma outra medida aqui, ó. Clicar no botão direito, nova medida, e eu vou colocar aqui o movimento. Movimento. Como é que vai ser esse movimento? Vou chamar Calculate, vou fazer uma soma e vou fazer uma soma da coluna débito do Razão. Olha lá, ó, coluna débito do Razão. Eu quero somar tudo que está na coluna débito do Razão. E dessa coluna, eu vou diminuir o que está na coluna crédito. Olha lá, coluna crédito. Vou dar um... Pronto. Então a nossa função do movimento é essa aqui, ó. Débito menos crédito, né? Que é exatamente isso que ocorre. Tudo que foi debitado naquela conta, menos o que foi creditado naquela conta. Então eu tenho um movimento. Ou seja, a soma, o cálculo da soma da coluna débito, menos o cálculo da soma da coluna crédito. Ok? Dei Enter e a medida está criada. Se eu julgar, vou colocar aqui, deixa eu copiar esse formato aqui e vou colocar o mesmo formato aqui, ó, no movimento. E vou jogar esse movimento cá para dentro da nossa tabela. Olha o que aconteceu. Então ele me deu o movimento no ano de 2022, que é a razão só tem 2022, de cada conta. Percebem que algumas contas têm saldo, mas não tem movimento. Ou seja, elas foram movimentadas no passado, mas em 2022 elas não foram movimentadas. Outras tiveram saldo e tiveram movimento em 2022. E como que agora que eu calculo o saldo de 2022, Butini? Muito fácil. É só pegar o saldo de 2021 mais o movimento de 2022. Então vamos lá? Vou criar uma nova medida. Vou colocar saldo 2022 e simplesmente vou pegar a medida saldo 2021 mais o movimento. Pronto. O saldo de 2022 está criado. Vou aqui mudar o formato dele e já vou colar aqui a nossa formatação para ele ficar bonitinho. E vou pegar esse valor, pessoal, e vou jogar na nossa tabela. Ó. Agora o que a gente tem? A gente tem um saldo. Saldo de 2021, 71 mil, mais a movimentação negativa de 45.513, dá o saldo final de 25.487. Ou seja, o sistema calculou para a gente o saldo de cada conta de acordo com os dados que estão no sistema, tá? Tudo através do relacionamento entre tabelas. Então ele sabe que em 2021 eu tinha um saldo de 71 mil naquela linha, e em 2022 eu tinha um movimento de 45.513. Somando os dois, eu tenho um saldo de 2022. Pronto, né? A primeira etapa de tudo está pronta. A gente tem o saldo de 2022 para a gente montar o balanço patrimonial, que é justamente contas patrimoniais que carregam o saldo, ok? Próximo passo, pessoal, é criar a medida do balanço patrimonial, que a gente vai colocar os valores lá dentro. E qual medida é essa? A gente vai fazer uma medida aqui que vocês vão reconhecer da aula da DRE, só que um pouco diferente, né? A função do balanço é a mesma, mas as funções subsequentes são um pouco diferentes, vocês vão entender por quê. Então vamos lá, vamos criar primeiro a medida do balanço. A medida do balanço, o que é? Eu preciso dar valor para aqueles grupos,
né? Eu preciso substituir aquelas naturezas por alguns valores. Então, vamos colocar aqui, ó, valor BP. E vou chamar, pessoal, a mesma função que a gente usou na aula de DRE, que é a função switch. A função switch, o que ela faz? Ela troca um valor pelo outro. E você define qual vai ser o outro, tá? Um valor é determinado pela tabela. O outro, você pode colocar uma função lá dentro. Então, primeira coisa na função switch, ela pede o que está selecionado ali. Qual seleção, qual linha selecionada que eu vou fazer essa transição. Então, para fazer isso, pessoal, nós vamos chamar a nossa função selectedValue. E nós vamos chamar a estrutura do balanço, tá? E qual que é a coluna da estrutura do balanço que nós vamos utilizar para fazer essa junção? É justamente a natureza. Vocês lembram lá da natureza? G para grupo, G1 para grupo 1, G2 para grupo 2 e A para analítico. Então nós vamos usar essa estrutura. Dou um tab, vou fechar o selectedValue, tá? E agora, pessoal, eu vou começar a distribuir os valores. Ou seja, para a linha onde tem G, eu quero colocar a palavra grupo, tá? Para a linha que tem G1, eu quero colocar a palavra grupo 1. Para a linha que tem G2, eu quero colocar a palavra grupo 2. E para a linha que tem A, eu quero colocar a palavra analítico. Pronto? Fechei a função switch, a função está pronta. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a linha selecionada na estrutura do balanço, que é o que eu tenho na tela, e vai mudar. O que está em grupo, o que está em G, ele vai mudar para grupo. O que está em G1, ele vai mudar para grupo 1. O que está em G2, ele vai mudar para grupo 2. E o que está em A, ele vai mudar para analítico. Vamos ver se vai funcionar? Vou dar um Enter para fechar a fórmula, tá? A função. E vou jogar, pessoal, essa função na nossa estrutura do balanço patrimonial. Vamos lá. Joguei. Olha que interessante o que ele fez aqui para a gente, tá? Ele julgou, pessoal, ele simplesmente substituiu os valores lá. Todos os valores onde eu tinha G na estrutura do balanço, ele colocou grupo. Onde eu tinha G1, ele colocou grupo 1. E onde eu tinha A, que é de fato o valor que está no razão, que é o analítico, ele substituiu para analítico. Então tem toda a estrutura do balanço prontinha aqui, ó. Toda ela, todas as linhas disponíveis aqui, ó. Ele trouxe todas para mim. Então a estrutura do balanço, ela é definida pela função, tá? Essa função que define a estrutura. Agora nós vamos começar a estratificar essa função, criando medidas para popular esses grupos. Nós vamos criar uma medida para popular o analítico, o grupo 2, o grupo 1 e o grupo. Ok? Então vamos lá, vamos começar pelo analítico, que é o mais tranquilo. O analítico, pessoal, nada mais é do que o saldo de 2022 que a gente calculou, correto? Então a gente já até tem a função pronta, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, substituir o termo analítico, que é um texto, pela função saldo 2000, medida, né, na verdade, saldo 2022. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, ele substituiu todas as linhas onde estava analítico pelo valor de fato. Olha lá, você pegar a coluna de saldo 2022, ele substituiu igualzinho. Ó. Onde tinha analítico, ele colocou o valor, tá? E eu posso colocar aqui, ó, o nosso formato para ele ficar mais palatável. E olha lá, ó, fica igualzinho, tá vendo? Ó? Agora a gente precisa parametrizar grupo 1 e grupo 2, ok? Então vamos lá, que a gente tem muito trabalho para fazer e agora a gente precisa calcular o total do grupo 1, tá? E como que a gente vai fazer isso, Butini? Bom, pessoal, aqui começa a complexidade, tá? E quem conhece uma estrutura de balanço consegue entender muito bem o que acontece, tá? E por isso
é muito importante entender, tá? E aí a gente vai fazer uma medida justamente para tentar capturar esses valores de forma correta, tá? E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Primeiro, vamos analisar a estrutura do nosso balanço patrimonial. Eu tenho os grupos, ó, eu tenho o grupo, o G1, que é o grupo 1, ele é a estrutura do BP, código BP dele é 1.1. Né? E já a conta analítica, ela tem uma estrutura maior, 1.1.1.01. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar todo mundo que está na estrutura do 1.1. E como que eu faço isso? Tem uma forma muito fácil de fazer isso. E tem uma função que a gente aqui da BV ainda não usou essa função e ela é bastante útil nesse tipo de aplicação, que é a função left. O que a função left faz? Ela lê uma coluna, o dado de uma coluna, e extrai o que está à esquerda desse dado de acordo com o comprimento que você informar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso chegar e falar, ó, pega tudo que está na coluna de BP, extrai para mim todas as informações que estão à esquerda do código e soma esses valores para mim. Mas como, Botinho? Como que nós vamos fazer isso? Vamos lá que eu vou te explicar. Clique no botão direito, nova medida, e aí agora nós vamos criar a função, a medida do grupo 1. Vamos lá? Como é que a gente começa? A gente começa fazendo um left. Left, e eu preciso dar para ele um valor selecionado. E como que a gente faz isso? Selected value. Ele vai selecionar o quê? A estrutura do balanço do código BP. Código de BP. Ou seja, eu quero que na linha selecionada no código BP, ele extraia para mim os 3 primeiros caracteres, que é exatamente a estrutura do grupo 1, que é 1.1. Vou colocar 3 aqui, ok? Vou fechar a minha left e vou dar um enter para ver o que vai aparecer. Só para mostrar para vocês como que isso vai funcionar. Vou jogar essa left aqui num cartão aqui do lado, ó. Então, um cartão aqui, ó. E vou jogar essa função aqui, ó. Tá em branco, ok? Tá em branco por quê? Porque eu não tenho nenhuma linha selecionada aqui. Agora eu vou clicar numa linha aqui, pessoal. Olha o que vai acontecer. Ele trouxe para mim o código 1.1. Ou seja, é o ativo circulante. O código dele é 1.1. E se eu clicar em banco, olha para você ver, ele também trouxe o código 1.1. Ou seja, ele foi lá na linha de caixa e bancos e extraiu para mim os 3 primeiros códigos, os 3 primeiros caracteres à esquerda dessa linha. Se eu vier aqui no passivo circulante, 2.1, que é exatamente o código do passivo circulante. Se eu vier aqui no ativo circulante, não circulante, é 1.2. Ok? Então, dessa forma, pessoal, a gente consegue metade da função para calcular esse grupo. Então, vamos continuar ela? Vamos lá. Tirei a seleção, vamos voltar na função. A próxima etapa, pessoal, é dar um nome de variável para essa função left. Então, eu vou colocar aqui grupo 1. Então, essa função left vai se chamar grupo 1. E vou dar no final aqui um return, para ela retornar esse valor para mim. E aí, pessoal, agora eu vou começar a calcular. Então, eu vou chamar um calculate, e ele vai trazer para mim o saldo de 2022, que eu preciso, tá? E dentro desse saldo, pessoal, eu vou fazer um filtro. E para fazer um filtro, eu preciso tirar todos os filtros que estão na tabela que eu quero, que é a tabela da estrutura de balanço. Tirei todos os filtros, e aí eu posso continuar com o meu filtro. E o meu filtro vai ser exatamente o left, né, da minha estrutura de balanço no código BP, e ele vai puxar os 3 caracteres que eu quero, ok? Fechei. Esse valor aqui, ele tem que ser igual ao grupo 1 que eu acabei de criar.
fechei a função filter, fechei a função calculate. Pronto. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando para mim. Ele está comparando se o código extraído daquela linha for igual ao código da variável, ele vai somar para mim, ok? Ele vai somar o saldo de 2022. Dei Enter. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? A fórmula está pronta. Agora, com a fórmula pronta, pessoal, eu vou lá no valor BP e vou substituir ela aqui, ó, pelo grupo 1. É o que eu estava calculando, né? Ó, grupo 1. Substituir ela. Substituir o texto pela medida. Dei o Enter. E aí pronto. A medida agora está calculando o grupo, tá vendo lá? 1.557.347, que é exatamente a soma de 25.487, 1.522.560 mais 9.300. E por aí vai. Só que ele não soma o ativo não circulante. Por quê? Ele só pertence ao ativo circulante. Então ele está somando tudo que é daquele grupo. Ok? Aqui embaixo a mesma coisa. Passivo circulante, ele soma fornecedores, salários a pagar, obrigações a pagar, empréstimos e financiamentos, impostos a recolher, totalizando 726.527. Então, pessoal, a estrutura, né, do cálculo está pronta. O que a gente precisa fazer? Só replicar para os outros grupos, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui, copia essa estrutura toda aqui, ó. E agora fica muito mais fácil. A gente vai criar agora a estrutura do grupo, que é o grupo maior, né? Então, a estrutura do grupo aqui, ó. Então, Ctrl V. Deixa eu tirar isso aqui. Ok, lá. E aqui eu vou tirar no nome da variável aqui. Só que tem um porém. O grupo já não é 3 caracteres mais. É só um. Então eu vou extrair só o primeiro caractere. Ele vai comparar só com o primeiro caractere. E ele vai me trazer o valor da medida grupo. Ok? Da variável grupo. Dei Enter. Pronto. A medida está criada. Qual é o próximo passo? Ir lá na função switch e substituir a palavra grupo pela medida grupo. Ok? Feito isso, agora a gente tem os grupos somando direitinho lá. Qual que é a soma desse ativo aqui? É exatamente a soma do ativo circulante mais o ativo não circulante. A gente vai chegar exatamente no valor de 1.622.347. E o passivo a mesma coisa. 819.947 é a soma de 726.527 mais o passivo não circulante, 93.420. Que aí você soma o patrimônio líquido, 802.400, que dá exatamente 1.622.347. Então, pessoal, tá pronto. Né? A estrutura do nosso balanço patrimonial está pronta. Só falta aqui agora o grupo 2. Vamos lá calcular o grupo 2. Nova medida. Ctrl V para colar. Grupo 2 aqui, ó. Vou dar o nome para ele, dar o nome para a variável grupo 2. Aqui a mesma coisa. Só que o grupo 2 não é 3 caracteres mais, é 5 caracteres. E aqui, ó, a mesma coisa. E aqui a gente troca pelo grupo 2. Pronto, está feita. Dou Enter. Medida do grupo 2 criada. Vou lá na minha medida do switch e substituo o grupo 2 pela medida grupo 2. Correto? Dei Enter. Pronto. Agora está tudo certinho. Ok? Nosso balanço patrimonial está pronto. O balanço patrimonial está pronto. Mas ele não está no layout de um balanço patrimonial apresentável, não é, galera? É o que nós vamos fazer agora, tá? Então, com a estrutura pronta, os cálculos prontos e tudo certo, agora a gente começa a fazer algumas outras modificações para a gente ter um balanço patrimonial de fato bonito e apresentável. Então, vou criar uma nova guia aqui e agora, pessoal, em vez de jogar uma tabela, eu vou jogar uma matriz. Vou jogar uma matriz aqui. E aqui vou jogar a descrição do balanço patrimonial. Notem que ela já vai vir no formato certinho
que está no balanço patrimonial. Por quê? Porque ela já está classificada de acordo com o código, ok? E agora eu vou julgar a nossa medida de balanço, valor BP. Olha lá, tá vendo? Já montou tudo bonitinho lá. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Vou colocar aqui no 15 para ficar bonito, tá? E agora, pessoal, a gente começa a trabalhar. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir essa matriz aqui em 3. Por que, Butinho? Vou mostrar por que a gente vai fazer isso. Vou copiar, vou colar. Vou colocar do ladinho aqui dela. Vou colocar um menorzinho aqui. E vou copiar esse cara aqui e vou colar também aqui embaixo. Ó. Colocar um do ladinho do outro. Para ficar tudo bonitinho aqui, tá? Por que você fez isso, Butinho? Porque, pessoal, uma estrutura de balanço, ela não é igual a uma DRE, uma coluna só. O balanço patrimonial é dividido em colunas, tá? É a coluna do ativo, a coluna do passivo, e embaixo do passivo a gente tem o patrimônio líquido. Ou seja, o total do ativo ele é igual ao total do passivo mais o nosso patrimônio líquido. Esse conjunto de dados define uma instituição. Tudo que a instituição tem está definido no balanço patrimonial. Por isso que ele tem que fechar. Tá? Então, tudo que acontece de bens e direitos numa empresa, ele reflete em obrigações e também reflete no patrimônio social daquela empresa. Tá? Por isso que a gente fez essa divisão. E aqui, pessoal, a gente vai usar a coluna de filtros aqui. Ó. E eu vou mostrar por que nós vamos usar isso. Aqui no filtro eu vou jogar um código BP aqui, para filtrar só esse visual, e a gente vai na filtragem avançada. E aqui nós mostrar itens quando o valor começa com. Então quando ele começar com 1, deixa eu aplicar o filtro, ele vai mostrar para mim. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu vou jogar o código BP aqui para o passivo, vou fazer uma filtragem avançada e quando ele começar com 2, ele vai mostrar para mim as contas. Tá vendo lá? E aqui a mesma coisa. Vou jogar o código BP, vou fazer um filtro avançado. E quando começar com 3, ele vai mostrar só os 3 para mim, tá? Por que isso é importante, Butinho, fazer esse filtro só com o código 3? Porque se acrescentarem mais linhas com códigos além desses, que esses 3 grupos eles não vão mudar nunca. É a estrutura do balanço definida de acordo com a lei, tá? O que pode mudar é acrescentar uma linha ou outra, mas essa linha vai ser acrescentada dentro desses 3 grupos. O que acontece é que se você fizer isso, ela automaticamente já vai alimentar seu balanço sem problema nenhum. Por isso que esses filtros são importantes fazer dessa forma, tá? Outra coisa que nós vamos fazer é usar o marcador que a gente colocou aqui na estrutura do balanço. Esse marcador aqui, notem, pessoal, que ele tem só um hífenzinho em cada linha do analítico aqui. Então esse hífenzinho vai ajudar a gente a formatar o layout da tabela. Como nós vamos fazer isso? Vamos mostrar fazendo, né? O marcador, vou jogar o marcador aqui para a linha. E vocês notem que agora apareceu, como é uma matriz, apareceu aqui um nível a mais aqui do ativo, né? Só que ficou meio esquisito, né, pessoal? Ficou muito esquisito aqui. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente expande todo mundo para ele abrir todas as linhas. E aqui, pessoal, no formato, eu mudo aqui, ó. Primeiro, eu tiro o subtotal de linhas, que eu não preciso do subtotal de linha. Aí ele vai limpar um pouquinho a tabela para a gente. E aqui em cabeçalhos da linha, a gente tem aqui nas opções layout de nível, a gente desmarca essa opção. Quando eu desmarcar, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer um marcador ao lado da descrição e não embaixo, tá? Esse é o nível de linha, layout de nível. Eu não quero layout de nível, eu quero ir do lado, ok? Marcador do lado. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui e retraio apenas as linhas que eu quero negritar. Olha lá.
que é o ativo circulante, o ativo não circulante. Ok? Feito isso, pessoal, é só vir aqui na cabeçada de linha novamente, em ícones mais e menos e desmarcar. Aí aquele maisinho aqui some. E aí eu fico com um balanço patrimonial com os grupos negritados. Eu consigo negritar as linhas do grupo. E aí depois é só mais algumas perfumarias. Eu volto aqui na predefinição de estilo, coloco nenhum para ele limpar a tabela. E no marcador aqui, ó, eu mudo os números. No marcador eu troco o nome dele para um hífenzinho, tá? Valor BP eu troco para só valor. E aqui eu jogo ele mais para o lado aqui, para ficar alinhadinho aqui com o limite as margens, né? E além disso, eu venho aqui, pessoal, em cabeçalhos da coluna, centralizo, mudo um pouquinho a cor aqui e coloco em negrito. Então eu tenho a descrição, o valor do meu ativo. Bonitinho, né? Vou fazer a mesma coisa com o passivo, ok? Então vou lá vou abrir aqui o layout, vou jogar um marcador lá para a linha, joguei para lá, ok? Vou expandir todo mundo, tá? Vou lá no meu formato de dados, tiro o subtotal de linha, né? Depois eu vou em cabeçalhos da linha, desmarco a opção layout de nível, recolho só o passivo, passivo circulante e passivo não circulante. E desmarco a opção de ícones mais e menos, ok? E agora eu volto aqui, troco o hífenzinho do marcador, troco o nome de valor BP para só valor, volto aqui, cabeçalhos da coluna, centralizo, coloco uma cor mais forte e coloco em negrito. E por fim, eu venho aqui, pré-definição de estilo, coloco nenhum. Pronto, ele está no mesmo formato do que o ativo, ok? Olha lá, mesmo tamanho, mesmo tudo. E empurro um pouquinho mais esses valores aqui para ficar igualzinho. E para o patrimônio líquido a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Volto aqui, jogo o marcador aqui para dentro da linha, né? Venho aqui no subtotal de linha, tiro, expando todo mundo, ok? Venho em cabeçalhos da linha, desmarco a opção layout de nível, recolho o patrimônio líquido, tiro ícones mais e menos e na pré-definição de estilo coloco nenhum. Além disso, pessoal, nesse visual especificamente aqui, ó, cabeçalhos da coluna, eu posso colocar em branco. Porque eu não preciso do cabeçalho da coluna aqui, porque ele já está lá em cima. Concordam comigo? Ele já está lá em cima, então a gente não precisa de colocar ele lá. Vou expandir um pouco aqui para alinhar essas duas linhas aqui, ó. O marcador, vou colocar o hífenzinho para ele ficar tudo no mesmo lugar. E pronto. Nosso balanço patrimonial, pessoal, está pronto. Esse formato de publicação de qualquer empresa, tá? Os valores estão batendo, ativo fecha com passivo mais patrimônio líquido e não demorou nem meia hora para a gente fazer. Ou seja, se você tem as informações, se você sabe tratar o banco de dados, se você sabe fazer as conexões, se você conhece o dado que você está trabalhando, para fazer isso, basta apenas algumas horas de estudo e você consegue montar o balanço patrimonial do zero no Power BI. Já ensinamos isso com a DRE, ensinamos com balanço patrimonial e vamos ensinar a fazer uma demonstração de fluxo de caixa DFC no Power BI também. Ok? Então, para ficar ligado, para saber, para entender mais, se inscreva no canal, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha ele nas suas redes sociais e fique ligado,
porque vão vir mais vídeos ensinando a fazer essas demonstrações. Então, DRE, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa é o book de demonstrações financeiras que uma empresa precisa para fazer a análise geral da sua situação financeira, ok? Com isso na mão, pessoal, de forma dinâmica, atualizável e sempre que você precisa estar lá a informação na sua mão, isso é de valor inestimável para uma empresa. Então não perca tempo, aprenda, faça o download dos dados que vão estar aí na descrição do vídeo, repasse esse vídeo várias vezes até você entender o cálculo, até você entender como foi feito e não deixe de se inscrever no canal e dar o joinha, ok? Bom, por hoje é só, um abraço do Butini e até a próxima aula. Falou!